E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai estrear uma série nova no canal chamada O Básico do Básico. Nessa série eu vou trazer alguns livros de finanças aqui, dos mais conhecidos aos menos conhecidos, e vou trabalhar aí uma vez por semana, em que seja pelo menos um capítulo de um desses livros aí, para trazer alguns ensinamentos básicos e importantes sobre dinheiro, investimentos e planejamento financeiro. O livro escolhido para começar a série vai ser esse aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. E nesse primeiro vídeo aqui eu quero trazer uma contextualização do momento em que esse livro se passa e o primeiro capítulo ali, a primeira lei sobre o dinheiro que o livro traz. Vamos começar então. O Homem Mais Rico da Babilônia, ele foi escrito pelo George Clason e aqui a gente vai trazer as lições do personagem Arcade, né? Como é que o livro começa? Ele começa contextualizando então, e na Babilônia a gente tinha a miséria e a riqueza coexistindo, então ao mesmo tempo em que era o lugar mais rico do planeta, existia também uma série de escravos e mendigos e miséria por todos os lugares também. E aí surge em cena o nosso primeiro personagem, que é o Banzir, que é um fabricante de carruagens. O que que ele faz? Ele fabrica as carruagens mais luxuosas aí para os reis, porém, ele chega à seguinte conclusão que ele trabalha, trabalha, mas ele não consegue juntar nada para ele. Enquanto ele está pensando isso, chega um amigo dele, que é um músico tocador de lira, o Kobe, e o Kobe vai lá e pede para ele 2 ciclos emprestados, dizendo que na mesma noite já conseguiria pagar. Ele diz: "Olha, tô quebrado, não vai ter como". E aí, os 2 conversando, eles percebem que durante a vida inteira deles, até agora, eles não conseguiram poupar nada, que eles vivem na cidade mais rica do mundo, mas eles mesmos não conseguem acumular nenhum patrimônio e eles não conseguem usufruir dessa riqueza. E eles percebem que, durante a vida inteira deles, eles ficaram bons na profissão deles, mas não aprenderam nada sobre o dinheiro. Então eles lembram de um amigo deles de infância, que é o Arcade. O Arcade, naquela época, segundo o livro, é claro, ele era o homem mais rico da Babilônia e até o rei o consultava em assuntos de dinheiro. E o que eles se perguntam é, eles cresceram junto com o Arcade, o Arcade não veio de uma estrutura familiar melhor, de uma família rica ou coisa do tipo. Eles estudaram com os mesmos professores, brincavam juntos. Eles até falam que o Arcade não era melhor do que eles nas aulas, não era mais esperto. Então por que que ele tinha conseguido acumular tanta riqueza e eles dois não conseguiam sair do chão? Então o que que eles fazem? Eles vão até o Arcade e resolvem pedir para ele aí algumas dicas do que ele fez, se ele conseguiria passar para eles aquilo que ele aprendeu ao longo da jornada, para que eles pudessem replicar aí na própria vida deles. E o Arcade vai contar uma história dele, e que em um momento da vida dele ele disse: "Olha, tudo que eu consigo usufruir hoje, seria melhor aproveitado se eu tivesse riqueza e não precisasse me preocupar com algumas coisas". Isso começou a me inquietar durante um tempo e eu arrumei um emprego de escriba. Certo dia, eu tinha que copiar algumas tábuas da lei ali para um emprestador de dinheiro, que seria um banqueiro, nos dias atuais, e era um serviço que demandava muito trabalho em pouco tempo, e ele combinou o seguinte com esse banqueiro aí: "Se eu terminar esse serviço nesta noite aqui, eu quero que amanhã você me conte como eu faço para conseguir acumular dinheiro". Eles fecharam esse acordo e, claro, o Arcade passa a noite trabalhando ali e consegue finalizar esse trabalho, e no dia seguinte o banqueiro vai lá, pega as tábuas que o Arcade escreveu e resolve contar para ele, né, o grande segredo para que ele conseguisse ficar rico. E começa pela lei mais básica de todas, que é o quê? Uma parte daquilo que você ganha, ela pertence exclusivamente a você. E no que isso se aplica aqui, né? Uma parte do que a gente ganha, uma parte do nosso salário, ela deve ser guardada e reinvestida, né, não vai ter choro. Então o que o livro recomenda, né? Que a primeira coisa que você vai fazer quando receber o seu salário vai ser pagar a si mesmo e separar não menos que 1/10 do seu ganho naquele mês.
Então, recebeu o salário, separou ali 10% e o restante do dinheiro sobrar, tudo bem, você pode gastar, mas pelo menos, no mínimo, 10% tem que ser guardado. Se você tem condições de guardar mais, melhor, né, faça isso, mas o mínimo do mínimo seria guardar 10% dos seus ganhos. E aí, na frase do personagem do livro, né, esse banqueiro que ensina o Arcade, ele diz: "Você paga a todo mundo menos a si mesmo, idiota, você está trabalhando para os outros". E seguindo essa linha aí, cada moeda, né, o banqueiro acaba ensinando para o Arcade que cada moeda que ele guarda vira um pequeno funcionário dele. E a primeira moeda que ele economizar vai ser uma semente, e quanto mais cedo ele plantar ela, mais cedo a árvore vai crescer. Hoje em dia a gente sabe disso através dos juros compostos, que o principal fator para multiplicar aquilo que a gente está investindo é o tempo, né. Na própria fórmula dos juros compostos lá, o único termo que é exponencial é o tempo, então, quanto antes a gente começa, melhor. E aí, como tudo parecia simples demais, o que que o Arcade resolve fazer? Resolve seguir esse conselho aí, mas ele empresta as economias dele para o Asmur, um tijoleiro que vai sair dali para ir comprar joias na Fenícia. E o Asmur é enganado, o Arcade acaba perdendo aquilo que ele tinha conquistado, né, conseguido poupar, e aí ele percebe que aquele que aceita conselhos sobre as suas economias junto a pessoas inexperientes, ele vai pagar com essas mesmas economias. Então, você tem que cuidar de quem você escuta conselhos, né, não ir na onda de todo mundo, não tentar se basear em pessoas que estão vivendo uma realidade diferente da sua. E isso é muito mais potencializado com a internet hoje em dia, né. A gente tem aí pessoas que investem em determinado tipo de ativo, fazem vídeos, fazem propaganda desse tipo de ativo aí. A gente tem, por exemplo, pessoas que investem 100% em renda variável, mas que já estão com uma vida confortável, digamos assim, e variações extremas não vão afetar a qualidade de vida dessas pessoas. E ao mesmo tempo a gente tem outras pessoas que resolvem se espelhar nessas primeiras aí e colocam o dinheiro de uma reserva de emergência, por exemplo, acabam perdendo, tendo que sacar antes o dinheiro, enfim. Aquele que aceita conselhos sobre as economias junto a pessoas inexperientes, pagará com essas mesmas economias. E nesse ponto aí não tem só a ver com pessoas inexperientes, tem que filtrar o conselho para ver se é uma pessoa que está na mesma realidade que a sua. E aí, seguindo aquela ideia do escravo que trabalha para você, na frase do livro, cada moeda de ouro vai ser um escravo que trabalha para você, cada cobre que essa moeda produz vai ser um filho que também vai gerar renda. Isso aí entra na questão dos juros compostos e da renda passiva, que vai aumentando ao longo do tempo, até o ponto em que ela consegue cobrir todas as nossas despesas e até o ponto em que ela cobre as despesas e ainda sobra, e aí a gente não precisa mais trabalhar para sobreviver. E esse tipo de renda ele vai fluir continuamente, como está escrito no livro, esteja você trabalhando, viajando ou descansando, né. Renda passiva é isso, você não precisa estar ativamente ali trabalhando para que o seu dinheiro se multiplique. E aí, a primeira regra do livro: uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Então, essa é a primeira regra de ouro que o Arcade aprendeu e a primeira regra que ele ensinou para os 2 amigos dele que estavam procurando entender como o dinheiro funcionava. Se você gostou dessa série, tem alguma sugestão para o futuro, deixa aí nos comentários. Se gostou, não esquece de se inscrever, de curtir e compartilhar com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E se você precisa de ajuda na sua carteira de investimentos pessoal, na descrição tem um link para consultoria individual. Valeu, espero que tenham gostado e até a próxima.